Neste vídeo, trataremos mais dois exemplos relativos à aplicação das equações gerais de conservação global de massa e de quantidade de movimento para determinarmos perfis de velocidade em mais dois novos sistemas. Um deles vai ser o de escoamento transiente no interior de um duto cilíndrico horizontal, onde finalmente trataremos um problema em regime transiente, onde as velocidades vão variar com o tempo também. Teremos a consideração de que o escoamento está apenas ocorrendo na direção axial do tubo, na direção Z, e consideraremos um fluido newtoniano com propriedades constantes, ou seja, ρ e μ constantes. A ideia aqui é caracterizar como é que vai ser a variação da velocidade ao longo da direção R e ao longo do tempo também. Poderíamos imaginar uma situação onde o fluido está inicialmente parado no interior do tubo e ligaríamos, por exemplo, uma bomba que começaria então a provocar o movimento do fluido. E aí a ideia é acompanhar como é que esse perfil de velocidade do fluido vai variar ao longo do tempo, e nós já sabemos que o perfil de velocidade também, ou que as velocidades na direção axial vão variar ao longo da coordenada R. Então o intuito é caracterizar essas duas variações de Vz com o tempo e de Vz ao longo da direção R, com essas hipóteses que foram formuladas aqui. Mais uma vez, o ponto de partida são as equações de conservação, a equação de conservação global de massa, como ρ foi assumido constante, apesar de não ser estado estacionário, mas com ρ constante, dρ dt vai ser nulo. Nós não temos velocidade em R, não temos velocidade na direção angular θ, então a equação da continuidade vai se simplificar para um fluido com ρ constante, simplesmente em dvz dz igual a zero. A equação do movimento na direção Z, que é a direção ao longo da qual há movimento macroscópico, pode ser também simplificada. Nesse caso, esse termo de dvz dt vai ser mantido, exatamente esse termo que vai caracterizar a variação da velocidade com o tempo. Não temos VR, não temos Vθ, e a equação da continuidade informa que dvz dz é zero. Então, dentro desse colchete, apenas o termo de acúmulo vai permanecer. Considerando que o tubo está na posição horizontal, nós não temos componente da gravidade nessa direção, então precisaremos de ter uma diferença de pressão, um dP/dz, que vai ser imposto por algum equipamento, por uma bomba, um exaustor, um compressor, e dentro do termo aqui de colchete relativo à transferência de quantidade de movimento por difusão, como não temos Vz e dvz/dz é zero, só permanecerá esse primeiro termo associado à variação de Vz com R. Então, com essas considerações, a equação de conservação de quantidade de movimento fica nessa forma. Eu já aqui nessa passagem já foi integrado o termo da pressão e expresso em termos de um gradiente de pressão, onde P0 e PL seriam pressões em duas posições ao longo da direção axial, em Z igual a zero e Z igual a L, por exemplo. Então, conhecendo essa diferença de pressão que é imposta, a ideia é que esta equação aqui nos permita, então, quantificar a variação de Vz com o tempo e também de Vz ao longo da direção radial. Para tal, nós precisaremos de especificar condições de contorno, novamente, e a novidade aqui é que quando temos um problema transiente, além das condições de contorno, nós precisamos de especificar uma condição inicial. A condição inicial, como o próprio nome está dizendo, ela vai caracterizar qual era o estado do sistema no instante em que começamos a contar o tempo. Então, no instante t igual a zero, nós temos que informar qual que é a distribuição de velocidades. No caso, nós vamos considerar que inicialmente, no tempo t igual a zero, o fluido está parado no interior do duto. Então, com essas considerações, nós podemos então especificar as condições de contorno, já baseado em princípios que analisamos anteriormente, e uma condição inicial representando a variação de Vz no instante t igual a zero. Contorno e inicial pertinentes ao problema são especificadas aqui. Condição inicial, tempo t igual a zero, nós vamos assumir que o fluido está em repouso ao longo de toda a seção transversal. Então, valores de R desde o centro até a parede do tubo, a velocidade vai ser zero. Precisamos especificar condições de contorno, então tempos maiores do que zero, Vz vai ser zero junto à parede do tubo, é a condição de não escorregamento, e também na região central, é uma condição de simetria, uma condição de
dVz/dr ser finito para a gente aplicar essa condição em R igual a zero. Essa condição de contorno aqui é semelhante àquela que utilizamos para estado estacionário quando tratamos esse problema no capítulo anterior. Então, com essas condições de contorno e condição inicial, é possível resolver as equações de conservação e determinarmos as variações de Vz com o tempo e com R. Eu vou apresentar a solução na forma gráfica, que é uma forma que é muito comum de ser utilizada na literatura, para representar, então, soluções de equações diferenciais. Então, no próximo slide, nós veremos a distribuição de velocidade do fluido ao longo da coordenada R para diferentes instantes de tempo, mas expressos através de um gráfico ilustrando essas variações. Este gráfico, então, ilustra a solução analítica para o escoamento laminar de um tubo, de um fluido no interior de um duto cilíndrico, mostrando a evolução dos perfis de velocidade com o tempo. Então, aqui no gráfico, na ordenada, nós temos o valor de velocidade dividido pelo valor máximo da velocidade. O valor máximo de velocidade seria aquele alcançado no centro do tubo, quando nós atingimos o estado estacionário. Então, esse número aqui ele vai sempre variar entre 0 e 1, como nós estamos vendo aqui na escala, e aqui a posição radial expressa também pela razão da coordenada radial dividido pelo raio do tubo, que também é um valor que vai variar sempre entre 0 e 1. Aqui está mostrado do centro para a parede, do centro para a parede, ao longo do interior do duto. Essas várias curvas que estão apresentadas aqui seriam as distribuições de velocidade para diferentes instantes de tempo. Aqui o tempo também foi colocado numa escala dimensional. Esse número aqui é um número dimensional, o Ni é a viscosidade cinemática, vezes o tempo dividido pelo raio do tubo ao quadrado. Esse número aqui pode ser determinado, normalmente designado na literatura como número de Fourier. É uma escala adimensional de tempo. Então, à medida que o tempo vai aumentando, este número vai aumentando, e o que nós vamos vendo é que os perfis de velocidade vão se alterando ao longo do tempo, no sentido de aumentar os valores de velocidade, mas nós temos sempre satisfazer as condições de contorno. Junto à parede do duto, as velocidades zero, velocidade máxima na região central, e ela vai aumentando à medida que o tempo vai passando. A condição para tempo tendendo a infinito seria a condição do estado estacionário, que é o perfil parabólico que nós já determinamos anteriormente. No próximo desenvolvimento, trataremos do escoamento de um fluido sobre um plano inclinado, mas agora considerando as paredes verticais desse plano também, que caracterizaria esse plano como uma calha. Então, nós trataremos esse problema também para encerrarmos essa abordagem analítica adotada aqui ao longo desse capítulo 6. Um sistema que vamos analisar neste exemplo final do capítulo 6, considerando soluções analíticas, é o de escoamento numa calha retangular inclinada, conforme a configuração que está apresentada aqui, em que eu coloquei a orientação dos eixos, eixo X, Y e Z. Aqui eu deformei um pouco o posicionamento desses eixos. Na realidade, o eixo Z ele vai sair fora do plano aqui da tela do computador, uma vez que esse plano inclinado está com uma certa angulação em relação à vertical. As dimensões do canal seriam, como y parte aqui do centro, y igual a menos a até y igual a nessa parede, então a largura do canal é 2a, e o eixo Z foi colocado na superfície do plano, então aqui seria a posição Z igual a 0, e a espessura do canal, a profundidade dele, seria B. Então essa coordenada aqui corresponde a Z igual a menos B. E aqui a direção X é a direção ao longo do canal. Então a análise vai visar determinar o perfil de velocidade do fluido, escoando apenas na direção X devido à gravidade, e como que esses valores de velocidade vão variar ao longo de Y e Z. Nós sabemos já pelos conhecimentos que já adquirimos que na parede nós temos condição de não escorregamento, então as velocidades ao longo desse contorno elas vão ser todas zero. Fora desse contorno nós teremos velocidades diferentes de zero, o que implica em afirmarmos que Vx certamente vai variar ao longo da direção Y e ao longo da direção Z também. E é isso que procuraremos caracterizar com o tratamento que desenvolveremos a seguir.
As considerações que faremos na análise do problema é que estamos ainda tratando com um sistema com escoamento laminar, em regime estacionário, um fluido newtoniano com propriedades físicas constantes. Propriedades físicas constantes aqui relevantes para nós são a densidade e a viscosidade. A sequência no tratamento é a que já estamos habituados. Analisar as equações de conservação, simplificá-las, ajustando as considerações que estamos formulando aqui. Equação da continuidade, nós teremos com a consideração de estado estacionário e fluido com densidade constante, nós podemos cancelar esse primeiro termo. Nós só teremos velocidade ao longo da direção x, então as componentes y e z da velocidade podem ser canceladas. Então, retiramos essa parcela e essa última referente à velocidade na direção z e obteremos a equação de conservação de quantidade global de massa, que, assumindo um fluido com ρ constante, vai fornecer que dvx dx é igual a zero. Pegaremos a equação do movimento na direção x, que é a direção ao longo da qual há movimento macroscópico, e faremos também a simplificação dessa equação. Como estamos confinando a nossa análise a regime estacionário, esse primeiro termo aqui vai desaparecer. Usando a equação da continuidade, nós podemos retirar esse termo de dvx dx e esse outro aqui de d2vx dx2. Então, esses dois termos são eliminados e eliminamos também o termo com vy, uma vez que não temos valor de velocidade na direção y, nem velocidade na direção z. Então, esses termos aqui são cancelados. Esse aqui eu já tinha adiantado, que pela equação da continuidade ele pode sair também. E, como o sistema está aberto para a atmosfera, nós não vamos considerar a variação da pressão ao longo da direção x. E Gx é determinado em função da inclinação do plano inclinado. Então, com essas considerações, nós geramos a equação final de conservação, que contempla apenas os termos de difusão, d2vx dy2, d2vx dz2, mais o termo de ρgx, que vai ser expresso em função da inclinação do plano inclinado. E aí a equação final que deve ser resolvida é essa que está apresentada aqui. Sobrar os termos de difusão e o termo associado à componente da gravidade na direção vertical, ou na direção z, melhor dizendo, que é a direção perpendicular ao plano inclinado. Para resolvermos esse problema, nós precisamos novamente de condições de contorno. Eu recomendo que vocês pausem o vídeo nesse instante e procurem enunciar as condições de contorno, observando que, como nós temos duas derivadas de segunda ordem, nós precisaremos enunciar 4 condições de contorno associadas às velocidades Vx, tanto em y quanto em z. Então, isso vai ser feito no próximo slide, mas eu proponho que vocês parem o vídeo aqui e procurem vocês mesmos enunciar essas condições de contorno necessárias à solução do problema. As condições de contorno que podem ser usadas e que devem ser usadas para resolver o problema são 3 condições de não escorregamento. Nós podemos afirmar, então, que y é igual a menos a para z variando de 0 até menos b, que seria essa superfície, Vx é igual a 0. Nessa outra superfície em y é igual a A, designada por essas coordenadas, Vx também é 0. E no fundo do plano da calha, nós temos z igual a menos b, e lá também a velocidade x vai ser 0, de menos a até a. A condição de contorno na superfície é a condição de escorregamento livre, ou com especificação de uma tensão de cisalhamento que é igual a 0, uma vez que já sabemos que na interface de um líquido com um gás estagnado, a tensão ou fluxo de quantidade de movimento é próximo de 0, uma vez que a viscosidade do gás é muito menor do que a viscosidade do líquido. Então, nessa superfície, a gente aplica essa condição de escorregamento livre, ou de tensão de cisalhamento, ou de fluxo de quantidade de movimento por difusão igual a 0. Essa tensão é tau Zx, z é a direção ao longo da qual nós temos o gradiente de velocidade, e x é a direção da velocidade. Então, tau Zx é igual a 0 ao longo de toda essa superfície. Note que aqui foi utilizado intervalo aberto, porque em y igual a A e y igual a menos A, os valores de velocidade aqui são nulos. Então, é de y maior do que menos A e menor do que A, tensão de cisalhamento ou fluxo de quantidade de movimento
nessa interface, ou nessa linha superior, nesse plano superior, igual a zero. Essas condições de contorno foram aplicadas na equação de conservação de quantidade de movimento na direção x e foi obtida uma solução na forma de uma série, que vai ser apresentada no próximo slide. O perfil, então, de velocidades na forma de uma série infinita é caracterizado, então, é apresentado aqui. Então, tem o valor de Vx e as suas variações ao longo de z e também ao longo de y. Vocês veem que não é uma equação simples, né? É uma equação que vai envolver um cálculo de um somatório, mas é uma solução analítica que vai satisfazer as condições de contorno e também satisfazer a equação diferencial de conservação de quantidade na direção de movimento na direção x e também a equação da continuidade. No último vídeo referente a este capítulo, nós apresentaremos uma breve introdução, um breve formalismo de como que podemos utilizar um recurso computacional para resolvermos problemas de escoamento em situações onde não há solução analítica ou em situações onde a solução analítica é muito complexa, o que dificulta o tratamento matemático, especialmente para nós engenheiros, que não somos profundos conhecedores de matemática. A solução analítica, então, ela é limitada a algumas condições e as soluções numéricas elas são bem mais gerais e hoje em dia nós temos uma série de softwares comerciais que facilitam tremendamente o nosso trabalho de modelagem de escoamento de fluidos nos diferentes sistemas.